Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Olha que privilégio, nesse mês de dezembro, então já estou antecipando aqui no finalzinho de novembro. O personagem do mês é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo encarnado, aquele que se fez carne por amor de nós, aquele que deu aquele que viveu a nossa morte para que a gente pudesse viver a sua vida. E eu continuo com você aqui em Isaías, porque é um escrito profético, não sei se você sabe, relembrando, Isaías é chamado profeta messiânico, porque é o que profetizou mais conteúdo acerca do Messias. E aqui no capítulo 9, eu falei com você na última terça-feira, e eu quero continuar aqui. 9, versículo 2, diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam a região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Interessante, a palavra fala de um povo que andava em trevas. A Bíblia diz: se um cego guiar outro cego, ambos cairão, porque eles não podem ver a luz, eles não podem se encaminhar por algo visível e a tendência é se machucarem. Agora, um povo que anda em trevas é similar à cegueira, só que o cego natural vive a cegueira natural e o cego espiritual anda em trevas espirituais. Nós encontramos no texto sagrado algo muito interessante, de que quando Jesus está chegando em Jericó, a Bíblia diz que um homem cego chamado Bartimeu perguntou quem é que estava passando por ali. Alguém disse: Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. E o Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, Bartimeu era cego dos olhos físicos, mas não era cego dos olhos espirituais. Ele sabia muito bem quem era o Senhor Jesus. E todas as outras pessoas que enxergavam com os olhos humanos chamavam de Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, mas o Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, falando do seu reinado, falando do seu cetro de autoridade, falando da sua descendência. Conhecia Jesus e recebeu a bênção por conhecer o Senhor Jesus. E a Bíblia então diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Perceba, não é apenas uma luz, não é um vagalumezinho, uma luzinha lá no meio da escuridão. Qualquer luz em meio à escuridão, ela aparece. Só que o que a Bíblia está dizendo é que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. É diferente você estar em trevas espessas, não ter a percepção do que está acontecendo e de repente uma grande luz. Ou seja, algo que clareia, algo que ilumine. Quem sabe você conheça alguém ou você próprio está precisando desta grande luz de Deus para iluminar você, para ministrar orientação, direcionamento. Lembrando a você o que a palavra diz no Salmo 119, versículo 105, tão comum de ouvirmos isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando a gente caminha à luz de Cristo, à luz do Senhor, à luz de sua palavra, nós temos orientação de onde estamos e o caminho que nós estamos trilhando. A palavra diz em Salmo 23, que todo mundo gosta, que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda voltando a este versículo de Isaías 9:2, o povo que anda indo em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte. Veja bem a qualificação de dois povos: primeiro, o que anda, e segundo, o que habita. Uma coisa é alguém andar em trevas durante um período de tempo, outra coisa é habitar na região da sombra da morte. Andar é algo passageiro, transitório. Habitar é morar. Então, qual é a distinção entre quem habita e quem anda? É que quem habita se acostumou com a ambiência. Quem habita se acostumou com o panorama,
está acostumado àquilo ali. E a palavra diz que quem andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região sombra da morte resplandeceu a luz. Está vendo a diferença? Quem andava em trevas viu. Agora quem habitava, os que habitavam na região da sombra da morte, lhes resplandeceu a luz. Agora pasmem, a palavra não diz que aqueles que andavam em trevas e viram esta grande luz quiseram ficar na luz. A Bíblia não diz que aqueles que habitavam na região da sombra da morte, quando resplandeceu a luz, resplandeceu e iluminou tudo. A Bíblia não diz que todos deixaram de habitar na região de sombra da morte. Ao contrário, a Bíblia diz que muitas pessoas, vendo as trevas e a luz, amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais aquilo que era obscuro do que aquilo que era claro, patente. Você vai dizer que absurdo, né? Mas até hoje ainda existem pessoas, e não poucas, que preferem viver a obscuridade, preferem manter a sua vida na obscuridade. Isso em relação a algumas pessoas até consegue por um espaço de tempo. Contudo, em relação a Deus, ninguém consegue isso. Por quê? Porque eu tive o privilégio de lembrar a você agora em novembro sobre João e sobre o Apocalipse, quando ele tem a revelação do Senhor Jesus, ele contemplando a sua face, os seus olhos, diz que seus olhos eram como chamas de fogo. Por quê? E o que isso quer dizer? Que não há barreiras para o Senhor ter conhecimento de todas as coisas. Ninguém, não há. Quando a gente lê o Salmo 139, ele declara que uma pessoa pode fazer sua casa em qualquer extremidade do céu, do mar, da terra, que ali estão os olhos do Senhor. Então, não há obscuridade para os olhos de Deus. Mas, volto a dizer, pasmemo-nos, porque até hoje existem pessoas que preferem viver a obscuridade da vida do que estar na luz do Senhor. Este mesmo povo que andava em trevas e esse mesmo povo que habitava em região de sombra da morte continua habitando, mas sobre eles continua a luz raiando. Você pode ser um comunicador desta luz quando falar do amor de Deus. Então, se você achar que esta palavra é comunicável a alguém, bem que você pode passar o link desta ministração, desta palavra tão simples, mas objetiva em Deus e para a vida de quem você queira compartilhar. Faça isso. Em nome de Jesus Cristo, um grande abraço. Paz do Senhor.